Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós teremos aula de matemática. Eu sou o professor Jobson Lopes, faço parte da rede municipal de ensino do Brejo da Madre de Deus, trabalho na Escola Municipal São Domingos e venho conversar com vocês hoje um pouco sobre resolução e elaboração de problemas envolvendo adição e subtração com números racionais. A ideia de adição e subtração você já tem naquilo que nós usamos no dia a dia. Adicionar, juntar, subtrair, separar, tirar. Enfim, nós vamos estar utilizando essas ideias que nós temos para resolver e elaborar problemas dentro dos números racionais. Muito bem. Para a gente iniciar, é interessante nós conhecermos e sabermos o que é números racionais, ou melhor, o que são, quais são os números racionais. Vejam, a evolução da matemática foi assim. Primeiro vieram os números naturais, depois os inteiros e em seguida os fracionários. Quando a teoria dos números fracionários foi aceita, não trouxe apenas a ideia de números opostos dos números naturais, mas também os opostos das frações. Assim, o conjunto dos números racionais estava completo. É muito interessante a gente parar e ver o que é que diz isso aqui para nós. Prestem atenção. Racional vem de razão, que lembra em matemática comparação pela divisão. É por isso que os números naturais eles são representados pela letra Q. O conjunto dos números racionais, ele é representado pela letra Q. Por que Q? Porque é a inicial do nome quociente. E o que é um quociente, minha gente? Quociente é o resultado de uma divisão. Então, racional vem de razão, que lembra comparação pela divisão. O conjunto dos números racionais é formado por todas as frações positivas, todas as frações negativas, todos os números racionais e todos os números inteiros. Se nós pegarmos o diagrama, nós vamos ver que os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros, por sua vez, estão dentro dos racionais. Então, de forma resumida, nós podemos dizer aqui embaixo que o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que podem ser representados na forma de fração, ou seja, que podem ser escritos como quociente de dois números inteiros com divisor diferente de zero. Por que divisor diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Certo? Aqui a palavra quociente aparecendo. Quociente, no caso, seria o resultado da divisão de dois números. É por isso que os números eles são representados pela letra Q. Vejam só, vamos conhecer alguns exemplos de números racionais. Aqui tem uma tabela com alguns números racionais. O que é que diz anteriormente? Que o conjunto dos números racionais é formado por frações positivas, frações negativas, o zero. E aqui nós temos alguns exemplos de números racionais para nós. 1/3, 3/5, 2, 13/8, 0, menos 7/4, menos 9 e 6/7. Vou dar uma dica a vocês que nos acompanham nesse momento. Se vocês fizerem a divisão, por exemplo, dessa primeira fração aqui, 1 dividido por 3, vocês vão encontrar um número racional. Certo? Que é um número racional ou um número exato, feito 2, ou uma dízima periódica. Diz aqui, são números racionais, os números decimais exatos e as dízimas periódicas. No caso, como eu falei agora, o 2 se encaixa aqui dentro dos decimais exatos. Não só o 2, como aqui também o menos 9. São números que se encaixam dentro dos decimais exatos. As dízimas periódicas vêm do resultado dessas outras frações.
Então, para a gente fechar isso aqui, conhecendo os exemplos dos números racionais, são números que são os números decimais exatos e também as dízimas periódicas. Aqui estão somente alguns pouquíssimos exemplos, porque o conjunto dos números racionais ele é um conjunto infinito, ele não tem fim, né? Então, a gente não vai poder conhecer todos, mas nós vamos conhecer uma grande parte. Vejam, a partir daqui eu queria entrar com vocês, de fato, em alguns problemas que envolvem os números racionais. E eu queria que vocês que nos acompanham nesse momento tentassem responder. Claro que aqui eu trago também a solução desses problemas, mas eu queria que vocês dessem pausa no vídeo e tentassem responder essa questão para depois a gente ver a solução. Vejam, Sara, aluna do 7º ano, fez uma prova de matemática. Ela tirou 4,5, mas teve uma chance de recuperar essa nota. Sara estudou bastante e fez uma ótima prova. Ela tirou 9,5. Qual o valor das notas juntas? Vejam só. Para a gente responder um problema, seja ele de adição, de subtração, de multiplicação, divisão, seja qual for a operação usada, nós só vamos conseguir responder o problema se primeiramente a gente entender o que o problema pede. Se a gente quiser resolver de cara o problema, muitas vezes não dá certo não. Então, para a gente, é uma dica que eu estou dando a vocês. Eu acredito que muitos professores já falaram isso, mas é sempre bom a gente frisar. Se eu quero resolver um problema de matemática, seja ele qual for, seja ele de adição, subtração, multiplicação, divisão, é preciso primeiro que eu entenda o que é que esse problema está pedindo. Ou senão eu vou simplesmente dizer que não entendi, simplesmente que eu não sei a resposta. A partir daí a gente realmente não vai saber qual o caminho a seguir. Então vamos entender o problema da letra A. Sara, aluna do 7º ano, fez uma prova de matemática. Ela tirou 4,5. Está vendo aqui? Vamos guardar esse número aqui que nós vamos precisar dele. Tirou 4,5, mas teve uma chance de recuperar essa nota. Diante disso, ela estudou bastante e fez uma ótima prova. Na prova de recuperação, ela tirou 9,5. Vamos guardar esse número aqui também. A pergunta é, qual o valor das notas juntas? A ideia de juntar vem de onde? Da adição. Então, a ideia de juntar vem da adição. Pergunta, qual o valor das notas juntas? Quais foram as notas? Justamente essas que eu acabei de separar. Na primeira, 4,5, depois 9,5. Aí eu queria que vocês dessem uma pausa no vídeo agora e tentassem responder essa questão. E aí, quando vocês voltarem com o play, nós vamos ver a solução para a questão da letra A. Certo? Boa sorte! Voltando então à nossa aula, espero que todos vocês tenham feito a atividade para ver qual o valor das notas juntas e nós vamos ter duas soluções. Vejam, na primeira solução diz o seguinte, a primeira nota foi 4,5, como está ali em cima marcado. A segunda nota foi 9,5, como também está ali marcado. Então, se nós queremos juntar, nós queremos fazer uma adição. Vejam, 4,5 da primeira nota mais 9,5 da segunda, fazendo a soma, 5 mais 5, 10, sobe 1, 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14. Nesse caso, logo o total obtido pela soma das duas notas é igual a 14. Significa dizer que, juntando as duas notas de Sara, ela ficou com nota 14 ao todo, né? Fazendo a soma desses valores. Veja uma outra solução aqui que eu trago para vocês. A primeira nota foi 4,5. Transformando esse 4,5 em fração, nós vamos ter 45 décimos.
pegando a segunda nota, 9,5, nós vamos transformar ela em 95 décimos. Nesse caso, já que é para somar, vamos somar aqui 45 décimos mais 95 décimos é igual a 45 mais 95 dividido por 10. Lembrando a vocês que adição de frações com denominadores iguais, nós vamos repetir o denominador e somar os valores de cima que estão no numerador. Então, 45 mais 95 igual 140. Repete aqui o denominador. 140 dividido por 10, 14. Da mesma forma, nós encontramos o número 14. Então, a primeira solução é uma maneira de chegar ao resultado. Essa segunda solução também é outra maneira de se chegar ao resultado que nós queremos das notas de Sara. Vamos para a letra B. Qual é o número racional que obtemos quando efetuamos o seguinte cálculo? 7 terços menos 6 meios. Então, agora eu tenho uma conta de subtração. Nesse caso, uma subtração de frações. Só que tem precisamos prestar atenção num caso aqui, minha gente. Vejam, os denominadores 3 e 2 são dois números diferentes. A gente não vai poder repetir nenhum dos dois. E observem que esse 3 e esse 2 aqui se transformaram no número 6. Mas por que se transformou no número 6? Porque nós fizemos o MMC de 3 e 2. 3 aqui e 2 aqui. Ó. Vamos para cá. Coloca 3 e 2, passa um traço, dividido por 2. 3 não dá para dividir por 2, repete. 2 dividido por 2, 1. O próximo número 3, 3 dividido por 3, 1. Repete o 1. Nós encontramos aqui 2 e 3. Multiplicando 2 por 3, nós vamos encontrar o número 6. Ele vem para cá. Ó. A partir daqui, nós vamos fazer aquela regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vejam, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 7, 14. Estão vendo? 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 7, 14. Essa fração aqui que eu encontrei, ela é equivalente a essa. Só que deixou de ter o denominador 3, passou a ser denominador 6. Mas elas duas têm o mesmo valor. Vamos para cá. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 6, 18. Então, essa fração aqui, 18 sextos, ela é equivalente a 6 meios, ou seja, ela tem o mesmo valor. Observem agora que minhas frações que tinham denominadores diferentes, elas passaram a ter denominadores iguais, 6. Nesse caso, repete, desculpa aqui passou um pouquinho, repete o 6 e faz a subtração com os números de cima, com os numeradores. Mas veja, 14 menos 18, menos 4, certo? Então, nesse caso, nós encontramos a fração menos 4 sextos. Simplificando, vejam que são dois números pares. Se nós dividirmos por 2, nós vamos encontrar o menos 4 dividido por 2, menos 2. 6 dividido por 2, 3. Logo, o valor obtido é menos 2 terços. Letra C. Efetuando as operações da expressão 0,25 mais 0,8 mais 3 meios, que valor obtemos? Nos chama a atenção para isso aqui, ó. Essa expressão está dentro dos parênteses. Ela tem prioridade. Nós vamos resolver ela por primeiro, certo? Então, na solução aqui, vejam que nós temos 0,25 mais 0,8 mais 3 meios é igual 0,25 mais 0,8. Vejam que aqui tem um espaço sobrando, certo? Nesse caso, como é adição, não tem problema. Baixo 5. Tem um porém, sim. Antes que eu esqueça,
nós temos que lembrar que na adição, números com vírgula, a vírgula tem que ficar abaixo de vírgula. Não esqueçam isso não, viu? Porque se você coloca esse 8 para cá embaixo do 5, o valor vai dar errado. Aqui o que vai importar para nós é a regra da vírgula. Vírgula tem que ficar abaixo de vírgula. Somando, baixo 5, 2 mais 8, 10, sobe 1 para cá, 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1, baixa a vírgula. Então, nesse caso, o resultado disso aqui, ó, 0,25 mais 0,8 dá 1,05, certo? Vejam que continuar aqui o seguinte, mais 1,5. Aí você vai me perguntar, da onde saiu esse 1,5? Vem daqui, ó. Essa fração, se eu pegar 3 e dividir por 2, tá vendo? A fração 3 meios é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Se pegar 3 dividido por 2, nós vamos encontrar 1,5. Ou seja, se eu pego R$3, por exemplo, divido para 2 pessoas, cada um vai ganhar R$1,50, ou seja, 1,5. Se eu pegar aqui agora e fizer essa nova operação, 1,05 mais 1,5, eu vou encontrar 2,55. Lembrando a regra aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. Professor, sobrou um espaço em branco aqui. Na adição, não vai ter problema com isso não. A gente faz a conta normal, baixa o 5, 0 mais 5, 5, 1 mais 1, 2 e baixa a vírgula. Nesse caso, quando a gente fizer resolver esta expressão aqui, nós vamos encontrar o valor de 2,55. Letra D. Efetue 1,5 mais 2/3. O que é que eu tenho aqui, minha gente? A adição de frações. E uma coisa que nos chama a atenção é que os denominadores são diferentes. A gente não vai poder, por enquanto, fazer essa adição enquanto os denominadores são diferentes. O que é que nós precisamos fazer? O MMC de 3 e 2. Fazendo aqui, 2 dividido por 2, 1. 3 não dá, repete. 3 dividido por 3, 1. Repete 1 daqui. Nós encontramos 2 e 3. 2 vezes 3 igual a 6. Então, 6 é o novo denominador. Vem para cá, vale aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Agora sim, repete ele aqui, certo? 3 mais 4, 7. Então, a solução dessa expressão aqui é 7/6. Tá bem? Vale um lembrete aqui importante no finalzinho da nossa aula. Podemos transformar as frações decimais em números decimais e vice-versa. Veja um exemplo. 8,2 é a mesma coisa que 82 décimos. Certo? Fazendo a transformação aqui. Como é que transforma? Repete o número sem a vírgula. Vejam que depois da vírgula tem um número. Então aqui embaixo eu coloco o número 1 e 1, 0. Certo? Aqui tem um 0 porque aqui depois da vírgula tem um algarismo. Aqui, 721 dividido por 100, ou 721 centésimos. Vamos repetir o número 721 aqui. Vejam que aqui embaixo tem 2 zeros. Então, conto uma casa, 2 casas e coloco a vírgula. Então, 721 centésimos é a mesma coisa que 7,21. Bem, pessoal, espero que tenha sido esclarecedor a nossa aula de hoje e quero agradecer o carinho de todos vocês e a atenção. Muito obrigado.